Bom, pessoal, eu estou aqui com o Thiago Sabino, na frente do PT-19 do Aeroclube de Pirassununga, e ele vai mostrar um pouco do avião, falar um pouquinho da história dele, os detalhes do avião e tudo, que eu já voei o PT-19, mas tem cerca de uns 30 anos atrás, né? Então eu esqueci já um pouquinho. Thiago, então... Bom, o avião, o nosso avião, na verdade, o PT-19, ele voou pela Força Aérea de 1948, de quando ele foi fabricado, então tem 75 anos e até hoje. Hoje já está com 75 anos e alguns meses, mas voou até 1961 pela Força Aérea, ainda era aeronave de instrução, e depois acabou se dirigindo aos aeroclubes. Voou por volta de uns 3, 4 aeroclubes antes de vir para cá. Esse nosso exemplar, ele é um exemplar que foi daqueles que foi construído na fábrica do Galeão, né? Ele não é um Fairchild americano, da qual aqueles 173 vieram voando dos Estados Unidos para cá, mas foi construído aqui sob licença, voou esse tempo todo em aeroclubes, mas a parte mais notável da história dele foi quando ele estava no aeroclube de São Carlos e quem dava instrução de acrobacia nele não era ninguém menos que o Bertelli, então, por isso que o nome dele vai lá na nacelle dianteira como forma de homenagem. Nesse período que ele voou, ele formou vários e vários acrobatas aí que são notórios, né? É o comandante Fernando Paz de Barros, o próprio Sr. Toninho Fávaro, que voou muito tempo aqui de Pirassununga, segundo ele, ia todo final de semana a São Carlos para poder voar com o Bertelli. E em 1992 esse avião veio para a gente. E aí foi feita uma reforma completa nas asas dele, isso durou até mais ou menos 1998, e aí foi quando ele voltou a voar. E aí sem parar. Teve um período que ficou sem voar, né? Mas a gente recolocou ele para voltar a voar novamente. E de 2013 até hoje está aí voando sem parar. Então a aeronave foi restaurada, está em condições perfeitas de voo, né? E de aeroclube é o único que ainda resta voando. E você falou desses que foram feitos no Brasil, aí você me falou uma curiosidade, ele foi feito de uma madeira diferente, né? Isso. Que ele, em vez de ser o spruce, né, foi feito com frejó, que é uma madeira mais resistente, mas é mais pesada. Então o avião todo é mais pesado, mas é mais Exatamente. robusto, né? Ele é um avião que, se for comparar ele com o Fairchild americano, o original, que é o spruce, ele é por volta aí de uns 80 quilos mais pesado, justamente pela característica da madeira a qual foi empenhada na construção das asas. Trazer o spruce dos Estados Unidos para cá, para a gente refazer as asas, se tornava muito custoso, e a verba que a gente tinha na época era para reconstruir as asas, e o frejó, por ser uma madeira de larga utilização aqui no Brasil e também de fácil acesso, foi o que foi utilizado. Porém, pelo fato de ele ficar um pouquinho mais pesado, mas se torna muito mais resistente do que em relação ao spruce, coisa de uns 20% de resistência que tem por metro cúbico, né? Entendi. Então ele são as asas e a empenagem são de madeira, né? Isso. E a fuselagem é de aço. Isso, de construção mista, né? Que tem essa parte aqui, por exemplo, o turtle deck dele é de madeira, mas aí a gente tem a parte de estrutura estrutural de mesmo, né? Isso, De aço. tubo de aço, exatamente. E o motor é um... Esse motor é um Ranger, que era uma fábrica que a própria Fairchild tinha para construir os motores dos aviões dela. Então, digamos aqui, é um pacote completamente Fairchild, só que com uma marca diferente. Então, pode observar que a maioria dos aviões da Fairchild saía com motor Ranger, seja com 6 cilindros, seja com 12 cilindros que equipavam outros aviões, mas todos eles utilizavam o motor Ranger, que é uma fábrica que a própria Fairchild tinha, né? No esforço de guerra, a produção, eles mesmos produziam os próprios motores. Que é um 6 cilindros em linha invertida. Isso, esse motor é um 6 cilindros em linha invertida, ele tem aí por volta de 175 cavalos, existem versões de 200 até 230 cavalos, são motores que foram utilizados num avião anfíbio da Grumman, que tem um exemplar no Musal. Esse motor é um motor 230. A diferença desse de 175 e de 230 basicamente é uma questão que é um pouco maior, aumenta a taxa de compressão e por consequência aumenta a potência dele. Então a arquitetura básica do motor ela não muda, ela é bem semelhante a isso aí. Ah, legal. E no caso, assim, eu me lembro quando eu voei já, e tudo, a característica do PT-19 é assim, os comandos deles são super leves, né? Tudo é regulamentado, você até me chamou a atenção que até o leme não é por cabo, né? É por aço. Exatamente. Se a gente observar aqui depois, se quiser pegar uma imagem, são aços ali que tem ali na saída do comando do leme. É muito preciso, os comandos deles são muito precisos, muito leves, é uma tubo delícia. de alumínio.
Então, o que acontece? Ter ali a leveza, precisão e facilidade de ajuste. Você não tem tensionadores como um cabo de comando, você tem que ajustar tensão e rigagem, né? Aqui não, é tudo muito certinho, muito arrumado. Você pode observar também que esse avião ele não tem nenhum cabo fixo nas asas ou mesmo no leme, porque ele é um avião que ele ficou equilibrado de uma tal maneira que não existe asa com um pouquinho de incidência, nem a fuselagem ficou um pouquinho fora do eixo, não. Ele é um avião que ele está perfeitamente balanceado nos comandos. Podia então começar a mostrar no sentido horário, já mostrando a empenagem, depois. Vamos lá. Acho que aqui desse lado não precisa mostrar tanto, né? Dar a volta por ali hoje. Aqui essa carenagem ela é de chapa de alumínio, né? Porque tem esse formato, parafusos. Aqui é um contraplacado descompensado, com nervuras aqui dentro e uma longarina que trespassa aqui a estrutura básica do profundor. O comando, extremamente leve. Se a gente observar, ele é frais, ele tem uma articulação fora de eixo. Então ele tem um balanceamento aqui na frente, com peso, que ajuda na leveza do comando. Entelado, né? A parte móvel é entelada. A parte móvel é entelada. Tudo entelado. Isso é uma característica que até aviões maiores ele tem, né? Se você pegar o T6 ou o DC-3, todos esses aviões têm superfície de comando enteladas. Isso é uma herança da época da guerra, porque como existiam, por exemplo, às vezes vamos colocar aí um Jeep vindo tudo aqui. Se isso aqui fosse de alumínio, é um reparo muito difícil de fazer, né? A guerra ali, aquele esforço, né, fabril. E refazer isso aqui de alumínio seria muito complicado, achar uma ferramenta que fizesse essa dobra. Então é mais fácil fazer tudo isso de tela, que a recuperação seria muito mais rápida, né? Então isso é uma herança da época da guerra, superfície de comando de tela. Aqui, como pode observar, as hastes que fazem parte do comando do sistema de leme dele, todos também aqui dentro tem um rolamento. E lá na frente, na outra parte da articulação, também tem um rolamento. Ou seja, o avião, todas as superfícies de comando, todas elas passam por rolamentos também, balancinhos e rolamentos. Aqui o sistema de compensação dele, tem nos dois profundores, a gente observou aqui. O sistema da biquília, no acoplamento junto com o leme, ele trabalha muito parecido com o T6. Ele tem um ângulo de abertura da qual você comanda pelos pedais, e superar esse ângulo de abertura, às vezes por algum esforço, até para a gente poder manobrar o avião, ele desconecta. Então a biquília fica louca. E você... o caso aqui agora, né? Ela foi recolada, né? Isso, ele está fora. Aí por isso que a gente consegue movimentar o leme aqui, ó, sem restrições. Se ele tivesse acoplado, normalmente a gente conseguiria mexer só isso aqui, ó, bem pouquinho. Porque é o sistema que está acoplado juntamente com o comando da biquília. Aqui basicamente se torna uma repetição lá do nosso lado direito, né? Nós colocamos ali também a matrícula do avião, que eu consegui achar na época a matrícula que a aeronave utilizava na Força Aérea e o período que ela utilizou. Eu coloquei naquele layout ali, que é o layout que hoje em dia as aeronaves da Força Aérea utilizam. Então a gente colocou como uma lembrança ali. Aqui é o bagageiro da aeronave, basicamente seria para a gente utilizar com a manivela que dá partida do motor. Deixa eu aproveitar e mostrar. Isso aí encaixado aqui na frente, né? Então ia direto no motor, né? Não é um disco inercial nem nada. Não, na verdade ele é uma transmissão que existe, que faz uma ligação em 90 graus, que faz um comando pela parte de trás do motor, acoplando ali no virabrequim, em que tem uma junta universal, mas não tem nenhum volante inicial, como por exemplo é um avião de motor radial. Quando gira aqui, gira hélice direto, né? Direto. Se você quiser girar um pouquinho aí, pode girar, ó. Ó, olha lá. Tá vendo? Isso. Pronto. É isso. Então ele é um acoplamento direto. Tá? Aqui o bagageiro ele é pequenininho, porque basicamente seria para o instrutor levar alguma coisa aqui, uma muda de roupa aqui numa viagem, né? Assim aqui, ó. Eu coloquei aqui uma chave de fenda, porque nós vamos precisar dela ali para verificar o nível do óleo. Então, aqui nós temos o flap, e o flap dele ele é um flap que a gente chama de ventral.
Esse flap ele não é um flap que cria muita sustentação. Ele cria, na verdade, mais arrasto que a componente de sustentação. A gente, eventualmente, não costuma utilizar muito ele para pouso, porque ele vai requerer uma rampa um pouco mais íngreme, uma rampa um pouco mais acentuada, para compensar o arrasto que ele cria, ao passo que se você vier numa rampa normal, você tem que empregar mais potência para manter uma determinada velocidade. Então a gente opta por, na grande maioria das vezes, pousar sem flap. E aí o ganho dele em termos assim, de redução de velocidade de stall é desprezível, justamente pela própria característica dele. Mas é simples, é resistente, não tem muita facilidade em termos de, principalmente depois que você pousa, aí ele funciona mais como um spoiler do que propriamente como um flap. Aí ele realmente ele retarda bem a corrida de pouso, né? O pós-pouso ele retarda bem. Aqui vale a pena dar uma olhadinha. A cabine também, né? Isso. Pode subir aqui. Mas pode até uma cabine da frente mesmo. Pode né? vir aqui. Pode ser. Isso. Aqui o trem que é interessante também. Aqui a gente tem dois assentos que eles são duplicados. São assentos que eles são iguais, tanto em instrumentação quanto em comandos, né? Ele é um avião simples, não tem muita complexidade. O painel é também muito simples, parâmetros de performance, parâmetros de motor, uma bússola, vários avisos que a gente tem, a placa original de construção do avião. Se puder observar ali, a data de nascimento dele é 17/3/1948 ali, tá? Então, por isso que já comprova que ele tem 70 e tantos anos. Comandos de voo, comandos de potência, de mistura aqui. Tem uma bomba manual aqui embaixo, que é a bomba que a gente utiliza para inserir combustível dentro das câmaras de combustão e poder fazer com que ele inicie o voo. Essa bomba também, em caso de pane da bomba de combustível que está acoplada no motor, ela também utiliza como sobrepujamento, então dá para você sustentar. Se você perder pressão de combustível, você pode utilizar a bomba manual para sustentar, tá? Nos bons tempos, o pessoal voava acrobacia, voava de dorso e sustentava a pressão justamente na bomba manual, que é o que o pessoal fazia antigamente. Então, não tem muito aqui dentro do avião. Ele é, até o próprio nome dele, né? Ele é PT-19 Primary, é um avião primário, né? Na verdade, a função dele na época era para a turma aprender a voar sem com a menor complexidade possível, tá? Vindo por aqui, os comandos de aileron, certo que não tem nenhuma folga, todos eles por rolamento. A estrutura da asa, ela tem uma longarina que ela é o que a gente chama de caixão em D. Por quê? Se a gente observar que tem a longarina, essa parte aqui é estrutural, tanto o bordo de ataque até a longarina. Então, ele criou um caixão em D aqui, que é extremamente rígido, extremamente forte. Tem uma outra longarina aqui atrás, a gente tem uma aqui, ó, até dá para observar. Tá vendo aqui, ó? Ela vai aqui e vai lá. É uma asa extremamente forte, muito resistente mesmo. Eu acho até legal que aqui está dando para mostrar bem que é o aileron freeze, né? Quando ele está defletido para cima, ele dá um arrasto bem grande aqui, né? O pessoal que estudou lá atrás, em termos de comandos de voo, no livrinho de teoria de voo no Aeroclube, é aquele aileron que mostra para evitar guinada adversa. Tá aqui, ó. Mas não precisa de leme porque isso ajuda, né? Facilita Exato. a vida do cara. Exatamente, facilita a vida do carro. Então, são coisas de um avião de 1937, 38, a concepção dele, mas que são extremamente úteis, né? Que até hoje pode ser utilizado. Então aqui o bordo de ataque, muito simples também. Trem de pouso é fixo, ele está fixo na longarina dianteira por alguns parafusos. Tem ali uma capa guarda para evitar detritos em relação ao amortecedor, que normalmente vai ali e mistura com graxa, então a tendência é degradar o embuchamento do amortecedor. Os freios não são freios originais dele, são freios do Navajo, porque os freios originais do PT-19 ele é a tambor. E esse freio a tambor ele não funcionava muito bem, com risco de travamento. Então, logo que ele veio aqui para Pirassununga, durante a reforma, o seu Toninho que pegou esses freios e adaptou eles no avião, e ficou muito bom.
os freios ficaram precisos, não tem risco nenhum de travamento, né? Se a gente precisa chamar eles no freio, a gente sabe que vai poder chamar sem risco de travamento. Então foi uma adaptação muito feliz que foi feita aqui e funcionou perfeitamente bem. É robusto. Bastante. Título de curiosidade, esses pneus são os mesmos do Tucano, exatamente os mesmos do Tucano. São os mesmos. E então aqui não é o tanque de abastecimento às vezes como muita gente pensa. Esse aqui é a tampinha do, acho que não sei se, aqui, do cilindro de óleo do trem. Então ela tá para isso, amortecedor. é para amortecedor. Porque todo mundo vê isso aqui e já vai, tampa de combustível, mas Tampa não. de combustível é aqui então. Exato. Que a tampa de combustível ali é o marcador de combustível, olha que interessante, é por ponteiro ali. Bem legal. E é Bem muito interessante. preciso. E esse Dá para ver da cabine ali. E esse liquidômetro ele é muito legal porque a gente já viu aqui no solo que a hora que ele zera, ainda existem mais 5 litros de combustível no tanque. Então ele mente para mais, ainda bem, Isso né? é bom, né? Isso é bom. Somente avião para cadete, né? Exatamente. Aqui, extintor que fica aqui dentro da nacelle. Tá fácil aqui, né? Se precisar ter Dá pra ver acesso os aqui pedais fora. também. É bem robusto aqui, olha os pedais aqui, como é que o freio é na ponta, aqui o leme de direção e aqui é o freio. Né? Bem robusto mesmo. Bem legal. A gente colocou aqui, na época que eu pintei o avião, eu coloquei manípulo. E manípulo é do português da época, né? Não era manivela, manípula. Então a gente colocou ali. Tem aqui também, vale a pena a gente dar uma olhadinha. Esse apetrecho aqui, ele é utilizado para a gente injetar combustível de uma maneira já pela parte de cima. Ó. Ah, aquele primer. É um primer, exatamente. Tá. Então, ó, Não lembrava disso. ele joga combustível já direto no cilindro. E aí a gente Partida trava inicial. isso na partida inicial. Você pode utilizar ela também nas outras, mas basicamente você já injeta, aí acha uma posição que ela trava. Agora ela não volta e aí fica assim. Legal. Isso ajuda bastante em termos assim da gente lembrar que o combustível ele vem pela bomba, ele vem por baixo e ele fica aqui no nível do carburador. Esse aqui ele já está para cima do nível do pistão e ele consegue Jogar com mais facilidade. mais facilidade. Respiro do óleo, que pode ser retirado, mas nesse aqui a gente ainda deixou. Tá? Tem um outro dreno aqui, que é o dreno de linha, mas também a gente não precisa usar, então a grande maioria das vezes a gente deixa fechado. Esse filtro de ar não é o original dele em termos de posicionamento. Se você olhar os outros PT-19, ele tem uma entrada igual a essa aqui. E aí o filtro de ar ele entra e ele fica aqui dentro. Só que ele é muito difícil de tirar quando ele está aqui dentro. Então aí o seu Toninho, que né, cuidou bastante tempo do avião, optou em abrir o filtro de ar e colocar ele aqui. Isso nos anos 80, 90? Começo dos anos 90, exatamente. Aí ele optou por deixar aqui fora, até pela facilidade de manutenção. São só tirar esses 4 parafusos, tirar a traqueia aqui atrás e fácil, trocou. Né? A hélice é uma hélice sem senic, se eu não me engano, acho que ela tem 2,20 metros de Bonita, hein? ela é bonita. Essa hélice ela é uma hélice que ela era utilizada pelo Fairchild 24, que é aquele asa alta, que tem as pernas bonitas. Ah, sei qual é, sei qual é. Essa hélice ela tem um pouquinho mais de passo em relação a de PT-19 mesmo real, porque não é original não é que ela serve no designador de tipo desse avião M62 Alpha. Então ele pode servir aqui. Porém, ela tem um passo um pouco mais aberto, porque o Fairchild era um avião de cruzeiro, então é utilizado para ter velocidade, né? Então por isso que o nosso ele consegue voar 100 milhas por hora de cruzeiro. A maioria dos outros PT vai voar 90, 95 se tanto. E sobe um pouquinho menos, né? Sobe um pouquinho menos, exatamente. Então, mas a hélice foi utilizada pelo Fairchild e serve certinho. É o mesmo grupo como o propulsor a rigor, né? Aqui é a entrada de ar para o óleo, que ela vem, passa aqui, ó, o filtro de óleo está aqui, e aqui é um venturi de saída da caloria. A entrada aqui de ar para os 6 cilindros, entra e vai sair aqui por baixo. E tem 2 escapes num conjunto de 3x2, ou seja, você tem 3 cilindros aqui que saem no escape e 3 aqui para outro.
Antigamente a turma utilizava você podia utilizar tanto o direto, que era um por cada cilindro, ou eu já vi como era, acho que do Aeroclube do Paraná, era o 6:1, vem o C e sai um. Não sei se Qual a vantagem? esteja enganado. Teoricamente, em termos assim, se a gente for imaginar em termos de facilidade de escape para rendimento do cilindro, é o direto, né? É o direto. Agora, deve ficar mais barulhento. Agora, um avião desse você se preocupa com em termos de ruído? Principalmente na época que ele era usado para treinamento, e menos ainda preocupação. Né? Exatamente. Então, mas eram configurações diferentes, mas assim, nenhuma delas eu já ouvi falar em relação a termos de ganho de rendimento, nada. Só um estilo diferente. Aqui, nível do óleo, tá? Tá aqui. Tem uma vareta aqui, só não vou puxar agora porque ela tá quente. Não tem porquê. Mas é uma vareta que acontece, ela tem um anel. Se eu puxar, eu tenho que verificar com ela. Se eu tirar ela fora do anel, eu tenho que ter muito cuidado na hora de voltar e encaixar ali. Porque se eu não encaixar, ela cai dentro do carro. Nossa, então tá. E o seu Toninho sempre falava com a gente, negou, toma cuidado com essa vareta, que se cair no carro, ela acabou. Então a gente ficava muito atento, né? É isso aqui, basicamente nessa lado da aeronave, tudo se repete, exceto ali que é o pitô. Os aviões feitos na fábrica do Galeão, ele tem o pitô em L, que sai do intradorso para cá. E o americano, você vai observar, ele sai reto aqui, ó, pelo bordo de ataque. Essa é a diferença mais perceptível que você vai ter no PT-19 visualmente, para saber qual é um e qual é outro. Então o brasileiro foi feito dessa forma e o americano sai direto do bordo de ataque. E é isso, esse avião simples, é um avião grande, é um avião que precisa mais de juízo do que propriamente habilidade para voar, é um avião muito tranquilo de se voar. Então, a gente tendo juízo, ele vai embora aí durante muito, muito tempo e a gente está aqui para manter isso, né? Ter história viva. Pô, legal ter mostrado aí o geral dele, agora a gente vai mostrar o voo em si, né? O voo que é a parte mais bacana. Com certeza, acho que vai ser... É uma máquina bonita de voar, gostosa. Então, com certeza você vai gostar. Valeu. Eu que agradeço, obrigado.